Paz do Senhor, meu irmão. Bom dia. Vamos meditar na palavra que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 15, verso 4, que vai dizer assim: Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será este, mas um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será este, mas um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Estamos aqui diante de uma passagem onde tem por título do tema a aliança de Deus com Abraão. E aqui nesse momento, Abraão ele já está passando por uma fase na vida dele em que ele não acredita mais na promessa do Senhor. Ele está no ápice por aqui da espera do cumprimento da promessa do Senhor. Que Abraão ele já chega para o Senhor já cobrando que o Senhor responda, que o Senhor cumpra a promessa que foi feita na vida dele. Porque no verso anterior ele vai dizer: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E ainda acrescentou: Tu não me destes filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Ou seja, como eu disse, Abrão, ele já não estava mais acreditando que a promessa do Senhor se cumpriria da maneira que foi feita. Ele creu que a promessa sim ia se cumprir, mas que estava demorando, mas que talvez não seria cumprido da maneira em que ele achava que deveria ser cumprida. Então Deus ele responde: Seu herdeiro não será esse, será um filho gerado por você mesmo, será o seu herdeiro. E levando-o para fora da tenda, disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abraão então creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Depois de Abraão ter buscado a presença do Senhor para poder cobrar por uma promessa que Deus havia dito, Deus ele deu uma resposta, mostrou evidências da promessa, e assim Abraão teve a sua fé renovada, e assim Abraão voltou a crer no Senhor. Mas o que eu quero deixar de mensagem para os irmãos? Que Abraão ele teve uma promessa de ser pai de uma grande nação. Talvez não a maior em tamanho geográfico, em tamanho físico nos dias de hoje, mas Israel é a maior nação do mundo hoje. E essa foi a promessa que Deus havia dado para Abraão. E quando chegou no limite da fé de Abraão, ele vai buscar com o Senhor, porque que isso não está acontecendo. E Abraão ele não está errado. Não está errado, porque Abraão ele foi buscar com o Senhor. Ele foi buscar com o dono da promessa. Abraão foi buscar diretamente com aquele que falou com ele. Abraão não foi murmurar com ninguém. Abraão ele se voltou para o Senhor. E aos olhos de Abraão, aquela promessa era impossível. Aos olhos de Abraão, era impossível acontecer aquilo que Deus havia prometido para ele. Aos olhos de Abraão, ou aos olhos de qualquer outra pessoa que estaria ali por perto, ou até mesmo hoje em dia, ninguém acreditaria que uma pessoa beirando seus 80 anos, um senhor com 80 anos de idade quase, e uma mulher jovem, de boa aparência, porém estéril, poderia gerar filhos. Um senhor de 80 anos
como a mulher jovem, porém estéril. Aos olhos do povo, aos olhos de todos, isso pode ser impossível, mas para Deus, que fez a promessa para Abrão, não é impossível. E talvez você neste momento esteja se encontrando dessa mesma maneira. Às vezes a promessa que Deus fez para sua vida pode se parecer impossível diante das situações que estão vivendo hoje. Talvez a promessa do Senhor hoje na sua vida pode ser aos seus olhos muito grande. Pode ser aos seus olhos algo impossível. Pode ser aos olhos daqueles que te cercam algo que jamais irá acontecer pelas circunstâncias que estão vivendo. Mas quem te fez a promessa foi o Senhor. Quem te fez a promessa foi o dono da promessa. Quem te fez a promessa foi aquele que vai cumprir a promessa. E na situação de Abrão, a promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu, sabe por quê? Porque Abrão ele é considerado, depois de ter acreditado numa promessa aparentemente impossível, Abrão ele é conhecido como o pai da fé, aquele que teve mais fé, porque a situação dele realmente ninguém acreditava, mas Abrão acreditava. Ele mesmo acreditava na promessa do Senhor e ela se cumpriu. Então, as promessas do Senhor na sua vida podem ser impossíveis de crer, podem ser impossíveis de acontecer, pode ser impossível da gente acreditar que vai acontecer. Mas, como eu já disse, Deus é o Deus do impossível. Se não fosse impossível, não seria uma promessa para você. Você mesmo cumpriria. Você mesmo ia atrás de buscar aquilo que é melhor para você. Aquilo que vai te fazer uma diferença na sua vida. Aquilo que vai trazer algo para te glorificar. Mas não. Deus ele promete aquilo que é impossível para você. Porque assim ele mostra que somente ele é Deus. E que ele faz. Basta termos fé. A fé de Abraão, que era um homem de 80 anos de idade, que tinha uma mulher estéril e é pai de uma nação incontável. Amém? Que os irmãos meditem nessa palavra nesse dia e que sejam abençoados pelo Senhor.